Shalom, meus queridos e amados irmãos, graça e paz. Falamos ao vivo aqui de Caldas da Rainha, Leiria, que é o estado, Portugal, Europa. Pastor Ilmar Sater César, pela Assembleia de Deus Fogo para Europa, seminário nosso que chama Centro de Excelência da Educação Cristã, CEEC, e o nosso seminário Centro de Cultura Bíblica Bereshit, desde 1992, ensinando e aprendendo Bíblia Sagrada, né? Temos vários cursos, irmãos interessados, acesse aí na descrição do vídeo. Estamos gravando as aulas dos 7 tempos de Deus, do curso de especialização bíblica Pentateuco, módulo Gênesis. Essa é a primeira matéria, os 7 tempos de Deus. Na aula passada, nós falamos sobre o primeiro dia profético milenar. Lembrando que 1000 dias para o Senhor são como um ano, né? E 1000 anos como um dia. Então, nós estamos comparando isso aí, cada dia profético, cada dia de Gênesis é um dia profético. Primeiro dia houve luz, haja luz e houve luz. A luz é a linhagem de Sete, as trevas a linhagem de Caim. Segundo dia, começando então no capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. O período vai de 1001 a 2000 após Adão. Lembra? Estão contando o tempo depois de Adão. Adão morreu no ano 930. No ano 987, Enoque desapareceu. E agora, nesse segundo dia, teremos alguns fatos relevantes. No segundo dia, diz o texto de Gênesis, que Deus separou as águas de cima e de baixo e diz, haja firmamento, separando a água de cima e a água de baixo. Então, novamente, aqui temos separação. Nesse segundo milênio, vamos ter a morte daqueles remanescentes todinho. Só tinha morrido Adão até então. Agora vai morrer Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Matusalém, Lameque, morre esse povo todinho. Os últimos que morreram o último que morreu foi Matusalém. Morreu no ano do dilúvio, 1656 depois de Adão. Lameque, que é pai de Noé, morreu 5 anos antes. Então, nós vamos ver aí que vamos ter separação de água de cima e de água de baixo. E vai ter a parte que vai fazer o firmamento, né? A vastidão, chamado Raquiá. Noé conviveu com seu avô Enos 84 anos, 179 com Cainã, 234 com Maalalel, 366 anos ele viveu com Jared, 600 anos ele viveu com Matusalém, que era avô dele, porque ele é filho de Lameque, né, Noé, e viveu 595 anos com o pai dele, Lameque. O pai de Noé, Lameque, ajudou na construção por 115 anos e faleceu quando faltava exatos 5 anos para o dilúvio começar, tendo convivido 95 anos com seu neto Sem. Então veja que o próprio Lameque conviveu com o neto dele, que é o Sem, né, durante um tempo. Matusalém, que é o homem que mais viveu na face da terra, 969 anos, ele é avô de Noé, ele presenciou tanto a construção da arca, da embarcação, até o final. E diz que morreu naquele ano. Penso eu que ele morreu 7 dias antes. Assim que ele morreu, eles entraram na arca. E depois de 7 dias dentro da arca, começou a chuva. Nesse segundo milênio, nós encontramos muitas histórias de descendentes de Noé. Nós temos a história de Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor e Terá, ou Tera. A morte de Naor, avô de Abraão, né, porque é Abrão, no ano 1995, marca o encerramento desse segundo milênio. É a data mais relevante que nós temos aí. Noé recebeu uma revelação de Yahvé no ano 480 da vida dele, nem filha ele tinha ainda, para que construísse uma grande embarcação, porque o mundo seria destruído por dilúvio. Ele não sabia o que era dilúvio, porque não chovia na terra. Então ele pensou, o que será dilúvio? Não sei. Parece que vai ser uma inundação geral de água. Mas ele era justo e íntegro, né? Andava com Deus, de Gênesis capítulo 6, versículo 9, ele obedeceu o mandado divino e construiu a embarcação com 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Aí, fazendo pelas contas do côvado arredondado a 50 centímetros. Na verdade, alguns dizem que o côvado é 45 centímetros. Nesse capítulo aqui, nós encontramos, como eu disse agora há pouco, o verbo separar 5 vezes. Uma vez foi no primeiro dia, agora temos 2 vezes aqui no segundo dia. Separando o firmamento, separando a água de cima de água de baixo. Então, nós tínhamos muita água. Tinha água que ficava em cima e tinha água de baixo. A temática do segundo dia é sobre águas. E por isso o grande fato predominante no segundo dia milenar, que vai do ano 1000 ao ano 2000, é o dilúvio.
O dilúvio foi a inundação total do mundo, passando 15 côvados acima do Monte Everest, que tem 8.848 metros, mais ou menos, de altura. 15 côvados por quê? Porque o navio tem parte do calado, aquela parte que fica dentro d'água, né? O navio, para boiar, né? Para navegar, ele tem uma parte que fica bem dentro d'água. Então, tinha que ter uma distância aí, porque ele ficava dentro d'água para não bater esses montes muito altos, né? Então, a temática desse dia aqui vai ser o dilúvio, quando diz que a janela do céu for aberta, as águas de cima desceram, que esse raquear separou a água de cima da água de baixo, no segundo dia. E as águas de baixo são geysers, né? Então, desculpe, água fervendo, em alta temperatura, saindo da terra, em jatos, né? Propulsivos. E água caindo do céu em tromba d'água, matou todo mundo. Não escapou ninguém, né? Só a arca que escapou, e nela estava o Enoque com os 3 meninos, Sem, Jafé e Cam. A ordem da idade é essa daqui. Cam é o menino mais novo. Então, também temos uma outra coisa importante nesse segundo milênio, que é a Torre de Babel. Depois, um pouco do dilúvio, teremos a Torre de Babel, quando os homens dividiram, então espalharam. Os semitas ficaram na região da Ásia, os jafetitas na região da Europa e os camitas para a região da África. Foi no dia de Peleg, nascido no ano 1755 depois de Adão, conforme o relato de 10:25. Então, no segundo dia milenar, no segundo milênio da história da Bíblia, o segundo dia fala da criação do firmamento com separação de águas de baixo e em cima. Então, nós temos aqui a história do dilúvio, que é a maior inundação já vista no mundo, que foi tromba d'água de cima e fonte do grande abismo de baixo, com essa separação de água de cima e água de baixo. Uma pergunta fica, né? Onde estão as águas do dilúvio hoje? Estão nos polos. O Ártico e o Antártico são água doce, que estão lá congeladas, é isso? E muitas e muitas milhões de metros cúbicos de água estão ali, né? A maioria da água doce do mundo está lá. Nós trabalhamos com pouco percentual, aí, uns 3% no máximo de água doce que é disponível para a nossa sobrevivência na Terra. Nós vemos também aí os descendentes de Noé, que são exatamente 70, né? Isso é interessante, porque são 70 os descendentes de Noé, através de Sem, Jafé e Cam. Então, o segundo dia começou no ano 1001, foi até o ano 2000. O fato mais relevante vai ser a morte de Naor, que aconteceu no ano 1995. E o grande evento desse período milenar é o dilúvio, falando de águas, muitas águas, né? Então, ficamos por aqui, fica na paz, tchau, tchau.